Cara, se eu continuar falando, eu vou acabar chorando, cara, porque eu vou dizer pra você com toda sinceridade, não tenho vergonha, não. É o meu sentimento. Cara, eu sou apaixonado pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu me arrepio. Foi dia 25 de maio de 1983, quando eu assinei meu primeiro contrato com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ninguém dizia, não, eu quero ser campeão do mundo ou eu quero ser campeão da América. Não, o Grêmio quer ser campeão da América. E eu disse pro Baidec, falei, Baidec, vem no meu rebote que eu vou pegar esse pênalti. Eu fui agredido por um fotógrafo, cara. Por um fotógrafo? Que tava atrás da goleira, o cara entrou em campo e deu um chute e um soco nas costas. O Grêmio é campeão do mundo, gente. Tá ali a placa ali, pra quem quiser ver. Ninguém vai tirar isso. A ficha caiu mesmo quando nós chegamos aqui, cara. Teve um rapaz que foi correndo lá do caminhão nosso, do aeroporto até o Estádio Olímpico. O Renato, o que ele passa é de ser uma pessoa arrogante, né? A realidade do Renato é outra completamente diferente. É uma figura humana maravilhosa. Eu, inclusive, tentei até o suicídio. Dois caras que eu tenho uma gratidão enorme, porque eles me tiraram lá do fundo do poço. Abel Carlos da Silva Braga. Grenal, pra mim, era o seguinte: Grenal não se joga, Grenal se ganha. E tu gostava de fazer essas dancinhas? Isso aí saía na hora, cara. Chegou o Jeco, o Mazzaropi, e ficou. Em 78 eu fui cortado da seleção porque eu não quis trocar o nome. A gente se encontra às vezes ali no Estádio Olímpico. Cara, a gente entra ali, meus olhos enchem de lágrimas, cara. Eu tô pra encontrar um gaúcho que seja mais gremista do que eu, cara. E eu ando assim, ó. Fardado de Grêmio. Eu ando só assim. O jogador tem que gostar, tem que querer vir pro Grêmio pra jogar. O Darley, quem criou o Darley, lançou o Darley, fui eu. Porque eu também sou fã incondicional desse guri aí. Aí os caras me perguntam assim, quem é o maior goleiro da história do Grêmio? Eu falei, mas a resposta vocês têm? Como assim? É só olhar o hino do Grêmio. Fala pessoal, mais um Arquivo Futebol Clube entrevista e hoje com uma lenda do Grêmio. Campeão mundial, um dos maiores goleiros da história do Grêmio. E olha que o Grêmio tem bons goleiros em sua história. A gente pode falar de Darley, a gente pode falar de Marcelo Groy, de Eurico Lara, mas eu tenho que falar dele, lenda do Grêmio, Mazzaropi. Tudo bem, Maza? Seja bem-vindo ao Arquivo. Muito obrigado, parabéns. Obrigado aí pelo convite, estar participando do Arquivo. Uma alegria estar participando com vocês aqui. E para falar do nosso clube, né? Do nosso imortal, é sempre bom, né? Exatamente, sempre bom falar do Grêmio. Lembrando a todos que o Arquivo Futebol Clube é um oferecimento de Artemis, produtora audiovisual que conecta. Toda essa estrutura que a gente está utilizando é da Artemis Produtora. Trabalhamos com foto, vídeo, drone e transmissão ao vivo. Se tu quer esse nível para tua empresa, chama a Artemis. Eu também tenho que fazer um agradecimento especial ao O Bar. Isso mesmo, O Bar. Bar na frente da arena, espetacular. A melhor vista da arena é no O Bar, mas além disso, o melhor chopp, a melhor cervejinha, a melhor parrilla e o melhor hambúrguer. Então, se tu vier no dia de jogo do Grêmio na arena e quer comer bem, quer beber bem antes do jogo do Grêmio, vá ao O Bar. Mazzaropi, antes de mais nada, tu não é só ídolo do Grêmio, tu também é ídolo do Vasco. São dois clubes de suma importância na tua carreira e a gente estava falando até antes em off que tu recentemente participou de um pré-jogo da TV do Vasco, foi convidado também para conhecer as dependências de São Januário, viu que muita coisa mudou da tua época para cá. Queria que falasse um pouco sobre a tua relação dessas duas equipes e também sobre o teu início de carreira. Cara, eu fui criado no Vasco da Gama, né? Ali foram 15 anos da minha vida e da minha história no futebol, dentro do Vasco da Gama, e foi o clube que me projetou. E de guri, eu era torcedor vascaíno, né? E eu nem sonhava em um dia chegar no Vasco da Gama para fazer uma avaliação e me tornar um profissional de futebol no Vasco da Gama. A minha cidade é divisa com o estado do Rio. Eu sou mineiro
Né? O pessoal acha que eu sou carioca, mas não, eu sou mineiro. A minha cidade é Além Paraíba e a divisa com o Rio de Janeiro. E eu, quando eu recebi o convite para ir fazer uma avaliação no Vasco, eu confesso que eu não estava muito afim. Eu nunca pensei em que eu seria um profissional de futebol. Eu sempre adorei o futebol, jogava lá na minha cidade, mas nunca sonhei que pudesse um dia ter a possibilidade e a oportunidade de me transformar num profissional. Tanto que eu era muito agarrado com a família e matuto lá do interior de Minas, né? Acostumada a viver em família, eu era muito apegado à minha mãe. E a minha tia, a irmã do meu pai, morava no Rio, ali em Vaz Lobo, e o meu irmão mais velho já morava lá com ela, porque trabalhava no Rio. E eu recebi o convite para ir no Vasco no dia 6 de janeiro de 1970, quer dizer, pô, faz tempo isso, né? E aí nós fomos no dia 5. Eu tinha que me apresentar no dia 6, às 8 horas da manhã, lá em São Januário. E eu tinha o hábito de ouvir a Ave Maria. E aí eu estava ouvindo a Ave Maria, quando terminou, eu virei para o meu pai e falou, amanhã eu não vou no Vasco da Gama. Aí ele, mas como? Não vou porque eu já estou com saudade da minha mãe e quero voltar para casa. Aí meu pai, mas é oportunidade, tu está de férias. Eu estudava numa escola para aprendiz de filho de ferroviário. Meu pai era ferroviário. E eu ia cursar o último ano e automaticamente eu já ingressava na rede ferroviária. E aí eu disse para ele, não, eu não quero, eu vou voltar para casa e tal. Aí meu pai insistiu, mas eu convenci ele de que eu não ia. E aí ele, bom, só não quero que amanhã você diga que eu tirei a sua oportunidade. E aí mais tarde meu irmão chegou, meu pai falou para ele, e aí os dois veio e meteu um 7-1 em mim e acabaram me convencendo. E aí eu fui no Vasco da Gama e nesse dia chegou eu, o Roberto Dinamite, o Gaúcho, que é aqui do Rio Grande do Sul, mora a família ali na Tristeza, jogou no Grêmio também. Chegamos para fazer teste. Que timaço, hein? E aí eu fui. E quando eu botei o pé em São Januário, passei a roleta ali do portão principal, aí um guri do juvenil falou, chegou o Jeco, o Mazzaropi. E ficou o Mazzaropi. Que para quem não sabe, o Mazzaropi é uma figura icônica do cinema brasileiro, que e fez diversos ele estava em filmes, evidência naquela estava em época. alta, e daí que veio o apelido... Bem porque eu cheguei no Vasco de uma bota de peão, calça pescando siri, uma malinha quadradinha, né? É o que eu tinha, né? E apelido quando pega... Ah, sim. E eu nunca esquentei cabeça com esse negócio de apelido. Né? Tanto que em 78 eu fui cortado da seleção porque eu não quis trocar o nome, né? Eu estava pré-convocado para a Copa do Mundo de 78. E aí eu não quis trocar o nome e eles me desconvocaram, né? Só por causa do nome. Só por causa do nome. E meu negócio, o futebol para mim era a minha profissão. Faltava uma semana para terminar as minhas férias, eu fui no treinador e agradeci a ele e pedi para mim ir embora, porque eu queria aproveitar aquela última semana lá com meus amigos lá do bairro e tal, né? E aí ele falou, não, você vai, mas volta. Eu falei, como assim vai, mas volta? Não, tu foi aprovado. Aí eu disse para ele, o senhor está brincando comigo. Tem 13 goleiros aí, só vai escolher a minha. Ele falou, você foi o único aprovado. O único de todos. Dos 13, você foi o único aprovado. O meu pai era aposentado, porque ele se aposentou, porque tinha problema de saúde e tal. E, por coincidência, o treinador era da minha cidade, ferroviária, e amigo do meu pai. Eles precisavam de uma pessoa para tomar conta do alojamento dos guris residentes. Aí eles fizeram o convite para o meu pai. E o teu pai aceitou? O meu pai aceitou, porque se eu aceitar, ele talvez fique, porque vai ter alguém da família junto Do círculo dele. dele. E foi o que aconteceu, acabou acontecendo isso.
E ali eu comecei a minha trajetória, né? E em 74, dia 2 de fevereiro de 1974, eu assinei meu primeiro contrato profissional e fiz parte do grupo que conquistou o primeiro título brasileiro por Vasco da Gama, em 74. O Andrada era o titular, eu fiquei alguns jogos no banco dele. Em 75, ele machucou, o Zé Luiz também machucou, e aí o Mário Travalini me lançou. E justamente contra quem? Meu primeiro jogo oficial, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Em São Januário, nós vencemos por 2-1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E naquele jogo eu fui escolhido o melhor jogador da rodada. Que moral. E o Grêmio ficou marcado para mim por causa do Gaúcho. O Gaúcho é que nem meu irmão. Nós compramos um apartamento no mesmo prédio lá na Ilha do Governador. Ele mora lá até hoje. O meu eu vendi, quando eu vim para cá eu vendi. E nós somos... Volta e meia ele está aqui. E até nesse domingo que eu fui fazer o jogo do Vasco e Grêmio, que eu fui comentar pela TV do Grêmio, e que eu participei lá, eu convidei ele e ele foi lá e participou de uma gravação que a TV do Grêmio fez comigo lá também. E aí, em 75, eu disputei toda a primeira fase do Campeonato Brasileiro e fui escolhido a revelação do campeonato. Aí, no final do ano, o Vasco vendeu o Andrada por Vitória da Bahia e me efetivaram como titular. E aí eu comecei a minha trajetória. E justamente nesse período ali de 76, tem duas coisas das mais marcantes na tua carreira como goleiro do Vasco. Primeiro, tu ficou 1.816 minutos sem tomar um gol. Nenhum outro goleiro no mundo ficou tanto tempo sem tomar gol quanto o Mazzaropi. E pegou pênalti do Zico numa final de Taça Guanabara. Ali foi o up, né? Quando eu me efetivei, nós fomos para a final da Taça Guanabara. Tinha só 174 mil pessoas no Maracanã. Pouquinha coisa, né? E o Abel havia perdido o primeiro pênalti nosso. Abel Braga. Abel Braga. E... Era um bom zagueiro? Bom. Fazia parte dessa época que eu fiquei os 20 jogos sem tomar gol, né? E aí o Zico era o último batedor do Flamengo. Se ele fizesse, o Flamengo seria campeão. E as cobranças estavam sendo do lado da goleira que ficava a torcida do Flamengo. Aí eu pensei comigo, falei, só que é o seguinte, eu posso me arrebentar todo, mas esse eu vou pegar. E dei a sorte e peguei. E aí o Roberto Dinamite bateu, empatou. E aí fomos para intercalada. Aí veio bater o Geraldo, o falecido Geraldo. Eu peguei. E o Luiz Augusto bateu, converteu. E nós fomos campeões. Só que naquele ano eu sofri o maior golpe na minha vida. E a minha carreira para mim ali tinha encerrado. Porque foi quando eu levei minha mãe para o Rio para morar comigo. E ela durou 2 meses comigo só lá e veio a falecer. E para mim, aquilo ali tinha sido... Porque eu era muito apegado à minha mãe. Eu, inclusive, tentei até o suicídio. Nossa. E quem chegou na hora foi a minha sogra que me salvou. E eu tenho dois companheiros assim de clube que foram muito importantes para que eu me levantasse de novo. Além do apoio da minha família, né, da minha irmã, do meu irmão, do meu pai, da minha sogra, do meu sogro, da minha esposa. 2 caras que eu tenho uma gratidão enorme porque eles me tiraram lá do fundo do poço. Abel Carlos da Silva Braga, Abelão, e Carlos Alberto Zanata, meia. E eles chegaram para mim e disseram para mim, não é isso que sua mãe quer, a sua mãe quer te ver brilhar. E dali eu comecei a me recuperar e seguir minha vida.
e tive uma carreira vitoriosa. Essa defesa do pênalti do Zico foi marcante para mim. Mas muita gente me pergunta, e eu digo que a maior defesa que eu fiz na minha carreira, eu me arrepio, foi dia 25 de maio de 1983, quando eu assinei meu primeiro contrato com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Porque ali eu estava realizando um sonho de atleta, porque eu tinha comigo que um dia eu ainda ia vestir a camisa do Grêmio. Por tudo aquilo que o Gaúcho falava para mim do Grêmio, aquilo ficou marcado para mim. E depois eu conversando com o titio Orlando Fantoni, porque foi meu treinador no Vasco, depois ele veio para o Grêmio, eu encontrei com ele e conversando com ele, ele reforçou tudo aquilo que o Gaúcho falava para mim do Grêmio. Eu falei, não, cara, um dia eu tenho que vestir essa camisa. E aí, em maio, eu recebi esse convite. Eu fiz um jogo amistoso aqui contra o Grêmio. A gente estava hospedado no Estádio Olímpico. E o Antônio Lopes, que era o nosso treinador, dizia para mim que o Grêmio tinha interesse na minha aquisição. Eu falei, cara, como é que o Grêmio tem interesse em mim, que eu estou 2 dias aqui dentro e ninguém me procurou? Né? É que eu tive um atrito com o Antônio Lopes. Eu falei, ele está querendo me agradar, né? E esse jogo foi numa quinta-feira. O finado César, centroavante, que fez o gol da vitória da Libertadores, quando terminou o jogo, aí ele olhou para mim e falou assim, vai, Lobão, tu pegou tudo hoje, cara, e chovendo, cara. Ah, isso na quinta-feira. Aí nós voltamos para o Rio. Na terça-feira eu recebo uma ligação do Vasco, do supervisor Paulo Angione, pedindo para que eu fosse lá em São Januário. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei, eu vi um senhor de cabelo branco, não conhecia, cumprimentei e fui falar com o Paulo Angione. Aí o Paulo virou para mim e falou, não sou eu que quero conversar contigo, quem quer conversar contigo é esse senhor aqui. Quando ele falou para mim que era dirigente do Grêmio, cara, eu me arrepiei dos pés da cabeça. Eu falei, não acredito que eu vou estar realizando o meu sonho. E aí ele disse para mim, falou assim, ó, nós temos interesse na sua aquisição, nós não temos certeza de te inscrever na Libertadores, mas nós queremos te levar para lá. Eu falei assim, eu estou querendo ir para lá. Eu quero ir para lá. Aí acertamos, eu vim, e aí no dia 25 de maio eu assinei meu primeiro contrato com o Grêmio. Claro que o pênalti que eu peguei do Tita, do Zico, e o pênalti que eu peguei contra o América de Cali aqui, que resumiu todo aquele ano do Grêmio, porque se a gente toma o gol, o Grêmio não teria a possibilidade de ir à final, porque o empate tirava toda e qualquer possibilidade do Grêmio chegar à final. Mas eu digo sempre que foi nesse dia, porque ali eu estava realizando um sonho de profissional. É aquilo que dizem, né? Predestinado. Sim, e eu vim fazer no Grêmio a estreia do Leão no Grêmio, com o Vasco. O Leão foi pro Vasco. Aí eu fui pro Curitiba. Aí fui campeão no Curitiba, voltei pro Vasco. Aí eles venderam o Leão pro Grêmio e nós viemos fazer o jogo da estreia do Leão. E no jogo da estreia do Leão, o destaque do jogo fui eu. Isso foi em 80 e... 80. 80? 80. E aí depois eu vim pro Grêmio em 83, quando o Leão saiu. E aí peguei aquele ano ímpar do Grêmio, né? Que foi onde o Grêmio conquistou a primeira Libertadores e o Mundial. Um grupo maravilhoso, um grupo de profissionais assim altamente responsáveis e focados no objetivo. Qual era a diferença que tinha naquele grupo nosso? Porque ali não havia interesse pessoal dos atletas. Ninguém dizia, não, eu quero ser campeão do mundo ou eu quero ser campeão da América. Não, o Grêmio quer ser campeão da América.
Isso foi um dos fatores importantes na conquista do Grêmio naquele ano. O objetivo era da instituição, não nosso pessoal. Claro que para nós, pessoalmente, para o atleta, isso é marcante. Mas não, ninguém dizia eu quero ser campeão. Não. O Grêmio quer ganhar a Libertadores. E para quem não sabe, a Libertadores de 83, a Libertadores no passado, ela tinha uma diferença que a semifinal eram entre 3 equipes. Era um triangular. Era o triangular. Então, por exemplo, a Libertadores de 83, a chave do Grêmio na semifinal era Grêmio, América de Cali e Estudiantes. E a gente tem, assim, jogos icônicos, porque a gente tem nisso a Batalha de La Plata entre Grêmio e Estudiantes. Aquilo ali foi uma guerra, não foi, né? Aquele jogo lá foi... Como é que foi o clima para vocês? O clima pior possível. De terror, cara. Eu vou dizer para você com toda sinceridade, se é uma partida normal, seria até para nós uma vergonha você ganhando de 3-1 e eles com 7 jogadores empatarem o jogo. Só que não foi um jogo. O que nós passamos ali, cara, os caras tiraram o Caio na porta do vestiário. O próprio jogador dos Estudiantes, o Espinosa, teve que substituir o Caio no intervalo do jogo. Que eles agrediram ele. Agrediram na porta. O nosso segurança trancou a porta, porque a pressão estava tão grande. A gente descia o túnel a pescoção, cara. Porque era colado ao alambrado. A polícia largava a gente ali, a gente descia, os caras dando porrada na gente. E o Caio foi o último a chegar e o cara acertou ele. E aí ele caiu e ficou batendo na porta e o nosso segurança não abria, com medo, achando que os caras queriam invadir o vestiário. Nossa. Aí o Espinosa, quando foi conversar conosco, olhou, mas tá faltando um, quem é? Ah, o Caio. Quando nós abrimos a porta, o Caio estava caído. Entendeu? Aí o Espinosa teve que substituir. Eu fui agredido por um fotógrafo, cara. Por um fotógrafo? É, que estava atrás da goleira, o cara entrou em campo e deu um chute e um soco nas costas. Meu Deus. O Grêmio estava atacando e eu estava na meia-lua. Quando acabou o jogo, nós descemos achando que estava... Nós entramos no vestiário e nós ficamos 1 hora acuados no vestiário. Aí quando os caras, não, agora pode sair que está tudo calmo. Nós entramos no ônibus, quando fomos nós sair, tivemos que nos atirar no corredor do ônibus, e os caras demoliram o ônibus que nós estávamos, cara. Ali eu senti que o Grêmio seria campeão da Libertadores. E aí... Porque o time não afilou, cara. Teve um lance que o juiz anulou o 4º gol nosso do Oswaldo. O Bandeirinha ficou aqui e o Bandeirinha já estava com a cabeça enfaixada, que ele tinha levado uma pancada já na cabeça. Aí o juiz, tá, mas o que houve? Não, você não é louco de dar esse gol. Mas não houve nada, eu sei, mas você não é louco, eu vou continuar com a bandeira suspensa. E ele acabou anulando 4 gols nossos. Entendeu? Que relato, hein? Que relato. E depois disso tem a história do Koff indo até Cali, tentando convencer com a mala e tudo mais, o time do América de Cali. Não, o América não queria. O presidente do América chamou o Dr. Carlos e disse para ele, o senhor pode ficar tranquilo que eles não vão ganhar da gente lá. Porque o que eles fizeram conosco lá, eles não vão ter refresco aqui. O Koff era diferenciado, né? Não, para mim, o maior dirigente que eu trabalhei na minha vida, ele e Rudimir Petri. Então, cara, falta adjetivo para você qualificar aquele homem. E antes disso, tem o jogo que talvez seja a tua principal atuação naquela Libertadores de 83, que é justamente o jogo contra a América de Cali. Talvez a defesa mais marcante pro torcedor gremista seja aquele pênalti, porque assim, é que nem tu disse, o Grêmio estaria eliminado da Libertadores, que ele foi campeão, não fosse a tua defesa no pênalti. Sim. Como é que foi aquele jogo? Foi um jogo que eles teriam na terça-noite, choveu muito, aí transferiram para o dia seguinte à tarde, né? E foi um jogo onde nós poderíamos ter ganho de 4, 5, nós perdemos muito gol naquele jogo. E o jogo acabou ficando complicado. E aí, aos 38 do segundo tempo, houve a penalidade. Estava 2-1 para nós. E só a vitória interessava para nós.
E eu, pensando com meus botões, cara, eu preciso dar a minha parcela de contribuição para a equipe pelo todo o esforço que o Grêmio havia feito para me inscrever na Libertadores. E esse é o momento. Só que eu tinha um negócio comigo, cara. Eu treinava muito pênalti. Eu no Vasco da Gama, aí eu chegava para treinar, o Bob virava para mim e falava assim: Lobão, depois do treino, eu já sabia o que era. Ficava eu e Dinamite treinando 1 hora e meia, as pênaltis. Treinava pênalti com o Roberto Dinamite. Meu Deus. Então, eu tinha muita confiança no pé, porque eu treinava isso. Se treinava com Dinamite, qualquer um podia vir. Não é. Além dele bater muito bem, isso faz parte da sua profissão, cara. Sim. Você tem que... Eu sou ambidestro, cara. Eu batia tiro de meta com a perna esquerda, com a perna direita, não tinha problema nenhum. Mas eu treinava para fazer isso. Não precisava ninguém mandar. Naquela época era diferente. Não tinha os recursos que tem hoje, né? Então, mas os jogadores também se dedicavam. Aí terminava o treino, ficava lá. Eu não tinha treinador de goleiro, eu fazia o treinamento normal com todos os jogadores. Depois eu pegava o auxiliar e ia fazer o trabalho comigo. Entendeu? Era assim. E qual é o segredo para pegar pênalti? Porque eu acho muito icônico, porque eu lembro de várias vezes o Galvão Bueno, nas transmissões, falar de uma conversa que ele teve com o Goicoechea, de que o Goicoechea só pegava o pênalti mal batido. Qual era a sua estratégia para pegar pênalti? Cara, eu quando comecei a treinar com o Roberto, eu ficava louco que eu não ia pro lado da bola. Eu nunca gostei de tomar gol nem no treinamento. Eu sabia que eu ia ter que tomar gol, mas eu não gostava. Então, quando eu comecei a treinar com o Roberto, eu ficava bravo porque eu não ia pro lado da bola. Aí um dia, eu fiquei parado no meio do gol, observando o Roberto. O enquadramento do corpo dele, a tendência do lado da bola, pelo enquadramento do corpo. Eu falei, não, tem alguma coisa a mais nisso aí que vai fazer com que eu vá para o lado da bola. E aí eu comecei a analisar ele. Aí ele chegou para mim e falou assim, pá, você não vai na bola? Eu falei, vou, calma, cara. Aí eu cheguei no pé de apoio dele. Porque o pé de apoio dele, para onde ele aponta, é para onde você vai bater. E era ali que tu via. Sim. E eu comecei a observar isso. Porque aqui tá a bola. Se você botar o pé assim, a tendência é só bater do lado direito do goleiro. Se você botar o pé aqui, é só o lado esquerdo. Porque ele não tem como mudar. Se ele bota o pé atrás, ele pode bater para um lado, pode bater para o outro. Mas eu disse, não é só isso, tem mais alguma coisa. O que é? Aí eu cheguei em mim. Aí eu falei, agora eu vou analisar mim. Ali eu já cheguei na onde eu queria. Agora eu preciso saber de mim. Eu preciso quebrar a ansiedade de sair antes. Eu preciso pegar o tempo certo dele entrar na bola e como eu tinha boa mecânica de perna, eu preciso quebrar a ansiedade para mim pegar o tempo certo. Quando ele botar o pé de apoio, eu já posso abrir o compasso e ir para o lado, que ele não tem como mudar mais. Era muito rápido. E aí eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a ir para o lado da bola. Daí a pouco eu comecei a pegar. Aí o Bob queria mudar. Eu falei, não muda porque eu te conheço. A gente treina todo dia junto. Eu estou dando confiança para você e também estou ganhando confiança. Eu estou te treinando e você está me treinando. Insiste, continua batendo do jeito que você bate. E ali eu comecei a pegar. Aí uma vez fizeram uma sequência de treinamento lá no Vasco de 50 penalidades. Das 50 eu peguei 25. Pô, metade? Mas que eu peguei, não foi aquela bola que batia na trave ou que ia para fora, não. Dos 50 eu peguei 25. E aí eu comecei, mas só que assim, ó, era treinamento, eu tinha que treinar. E logo depois desse pênalti que tu comentou sobre a importância dele, sobre o fato de tu querer
entregar em campo pelo que o Grêmio fez por ti, por todo o esforço que o Grêmio fez para te contratar. Logo depois tem a Batalha de La Plata, que tu já comentou, tem o fato do América de Cali ter segurado o Estudiantes e o Grêmio vai para a final contra o Peñarol. E qual foi a tua sensação? O que tu sentiu quando deu o gol do César, quando o Olímpico, que inclusive a gente está aqui no Obar, e eles têm essa cadeira do Olímpico, quando todo mundo se levantou e comemorou a primeira Libertadores do Grêmio? Cara, a satisfação de ter realizado o sonho e o objetivo do clube. Cara, eu peguei um grupo, se você, assim, ó, de uma amizade, eu vindo de fora, os caras me receberam de uma maneira que eu falei, pô, cara, eu tenho que agradecer os caras. E a maneira é dentro de campo. Entendeu? Tanto que nós temos um grupo no WhatsApp só dos campeões do mundo, cara. Todo mundo. Sim. É o Renato. Não, o Renato, ele já não é muito de WhatsApp, não. Mas nós falamos todos os dias, cara. Então esse grupo é fantástico, cara. Era ser, porra, os caras eram focados. Aquele que começasse a sair, os caras iam lá e ou sai ou fica aqui, porque aqui é diferente. O próprio grupo se cobrava. Entendeu? A gente terminava a refeição, a gente ficava sentado ali conversando, comentando como seria o jogo, o que poderia acontecer, como a gente tinha que agir. Não dispersava, não. Era foco. E esse grupo estava pronto para ser campeão da Libertadores? Vocês sentiam que esse grupo estava pronto para ser campeão da Libertadores? E o Grêmio conseguiu uma coisa fantástica. O Espinosa e a direção conseguiu uma coisa fundamental. A mescla na medida certa. Na medida certa. Com aqueles mais experientes, com os mais novos. E a deu a liga certa. Aí você tinha uma diretoria por trás, muito firme, e uma comissão técnica, e um treinador que te dava toda a tranquilidade e a liberdade para você, dentro de campo, decidir as coisas. E como é que era a tua relação com o Renato naquela época? Cara, era meu parceiro de quarto. Eu mexia com ele, tu é louco? Entendeu? A relação nossa é de irmão, cara. Era uma família, de fato. Ele tinha consciência do que ele representava para o grupo, mas ele não usava isso. Ele era igual a todos. Todo mundo falava, mas ele nunca deixou de treinar. Ele puxava a fila, Porque, na verdade, cara, assim, o Renato, o que ele passa é de ser uma pessoa arrogante, né? A realidade do Renato é outra completamente diferente. É uma figura humana maravilhosa. Ajuda muita gente. É um gente. cara que tem um coração que não cabe dentro dele. Mas o que se vê, o que se passa, é de que ele é, né? Mas não é nada disso. Não é à toa que todo grupo que o Renato acaba treinando, ou todo grupo que ele tá junto, melhora. Porque ele é uma figura agregadora. Não, ele a figura humana é fantástico. E logo depois, Maza, vocês vão pro Japão. E aí aquele jogo contra o Hamburgo, decisão, final do Mundial, e o Grêmio ganha com 2 gols do Renato. Vocês tinham uma ideia da importância que seria aquele jogo para a história do Grêmio? Sim, nós tínhamos essa consciência. Como tínhamos também para todo o grupo. Só que nós não tínhamos como mensurar depois da conquista, porque só estávamos nós lá, né? Poucos torcedores lá, né? A ficha caiu mesmo quando nós chegamos aqui, cara. Cara, o que eu vi aqui, eu nunca vi na vida. Era uma loucura Porto Alegre. Nós gastamos 3 horas e pouco do aeroporto até o Estádio Olímpico. Toda a rua que a gente passava era nego trepado na marquise, nas árvores, na janela, sabe? A rua lotada. Teve um rapaz que foi correndo do lado do caminhão nosso, do aeroporto até o Estádio Olímpico. Haja fôlego. E nós falávamos para ele, sobe aí, ele não. Aí os caras davam dinheiro, ele ia correndo no bar, comprava cerveja, água,
E vinha, a gente sobe aí, e ele, não, eu vou correndo. E ele foi o tempo todo ali do lado. Um calor de 37 graus tava naquele dia. Vocês conseguiram achar esse cara hoje em dia? Não, ele apareceu lá quando nós saímos de dentro do aeroporto, no caminhão, ele já. Não, mas eu tava ali. digo hoje em dia, depois desse evento, Não. nunca mais descobriu quem é. Não. Cara, que loucura, cara. Do aeroporto até o Estádio Todo Olímpico. o percurso, todo. E te dá saudade, às vezes, do Estádio Olímpico? Cara, a gente quando vai fazer o Grenal no Beira-Rio, o pessoal da TV do Grêmio, a gente se encontra às vezes ali no Estádio Olímpico, que aí o carro do clube pega a gente e leva pro Beira-Rio. Cara, a gente entra ali, meus olhos enchem de lágrimas, cara. Ali tá toda a história, cara. Toda a história. Entendeu? Pô, a arena é fantástica, né? Mas ela ainda não tem aquele carisma, sabe? Aquela... Cara, é difícil até de você explicar, cara. Você entrava naquele pórtico ali no Estádio Olímpico, você era tomado por uma energia, cara, que você não consegue explicar. E aí a gente vê o estado que tá, pô, te dá uma tristeza tremenda, cara. É isso Tá? que eu ia te perguntar, Maza. Dá. Como é que é ver agora a situação? É uma tristeza, cara. Eu fui fazer há pouco tempo, ano passado, em outubro do ano passado. Foi eu, Filipão e Paulo Nunes fazer a despedida do Olímpico. Foi esporte espetacular. Ah, eu lembro dessa matéria. Cara, não tem como a gente não chorar, cara. Ali está toda a nossa história, toda a nossa vida, a história do próprio clube, né, cara? Então, aí tu vê o abandono que tá, a ruína. Aquilo ali tinha que ser tombado, cara. E um lugar, Mazzaropi, que tu acabou se despedindo no final de 83, mas que logo depois tu acabou voltando. Queria que tu explicasse sobre essa saída e depois o retorno. Eu achava que, como não houve o acerto com o Grêmio, eu retornei para o Vasco. E ali eu achava que eu não teria oportunidade de voltar. Eu queria muito ficar no Grêmio. Só que eu estava no Rio e eu falava com o diretor, eu queria vir a Porto Alegre, porque eu queria ficar no Grêmio. Eu falei, eu vou a Porto Alegre com despesa por minha conta e tudo, a gente senta, conversa, se acerta, porque eu quero ficar no Grêmio. Não, a gente se acerta por telefone e tal, e ficou. Só que se falou que eu tinha feito uma série de exigências para o Grêmio, para me renovar o contrato, que não foi a realidade da coisa. Disseram que eu pedi uma casa em Ipanema, que eu queria não sei quantos mil por mês. Eu vou te dar um número de exemplo. Eu ganhava 3, pedi 4, só isso. Pouquinha coisa a mais. Não, eu ganhava 3, pedi 4, só, mais nada. Foi só isso. E aí disseram que eu tinha pedido casa, não sei mais quanto de lua na mão, o salário não sei quanto. Só que eu estava no Rio, não estava aqui. E aí acabou encerrando. Aí ainda o diretor que estava negociando comigo, eu tinha direito aos 15% naquela época, que o jogador só tinha direito aos 15% quando ele era negociado. Aí ele falou, tá, eu te dou os 4, mas com seu 15%. Eu falei, mas só está negociando com direito que é meu. É? Não faz sentido. Não tem sentido, né? Aí acabou encerrando a negociação, eu fiquei e o Vasco me deixou 2 meses treinando em horário separado do grupo. Ah, E quem me treinava era o Paulo Paixão. E nesse meio tempo, o finado Enio Andrade, Deus o tenha, assumiu o Náutico. Porque o Náutico há 9 anos não era campeão pernambucano, eles queriam quebrar o jejum de 9 anos. Como eu tinha sido campeão com o seu Enio no Curitiba, ele me ligou e me convidou para ir para o Náutico, porque ele queria que eu fosse para lá com ele. Porque eu era tido na imprensa do Rio como pé quente, porque onde eu ia eu era campeão. E aí eu acertei com o Náutico e fui para o Náutico. Aí, nesse
intervalo, o Vasco estreia contra o São Paulo no Maracanã, perde de 3. E aí no dia seguinte o presidente do Vasco me chama e falou: vou emprestar o Roberto Costa para o Náutico e vou ficar com você. Eu falei: não, senhor, muito obrigado. Agora eu vou pro O Náutico. senhor vai ficar com o Roberto Costa e eu vou pro Náutico tranquilamente, que eu já acertei com eles. Aí eu fui pro Náutico, fui campeão pernambucano. Aí quando eu retorno pro Vasco, aí 3 dias antes do Natal, eu acho, me liga o finado Adalberto Praz. Que Deus o tenha. Grande, Adalberto. Grande figura também, Cara, um grande sensacional. dirigente também. Aí pergunta para mim se eu queria voltar pro Grêmio. Eu falei: eu já estou aí. Né? Só que aí eu fui falar com o presidente do Vasco. E eu não disse para o presidente do Vasco qual era o clube que estava interessado. Deixou quieto. Porque eu confesso que eu não me recordo porque naquela época Grêmio e Vasco estavam com as relações meio estremecidas, não sei porquê, não me lembro, não me recordo. Qualquer coisa que eu falar, eu vou estar mentindo. E eu não disse para ele que era o Grêmio. E ele virou para mim e falou assim: à tarde eu vou te vender para o Internacional pelo dobro do preço, porque eu estava exigindo que ele me vendesse pelo que eles tinham estipulado para o Náutico e parcelado. Não, eu vou te vender pelo dobro do preço para o Inter. Eu virei para ele e falei assim: o Internacional é um grande clube, mas eu não fui procurado pelo Internacional. Mas qual é o clube? Eu falei: não interessa para o senhor. O que interessa é o senhor vender parcelado, que é o que eu quero. O clube não interessa para o senhor. Não, mas eu vou te vender à tarde. Eu já disse para o senhor, é um grande clube, mas eu não fui procurado pelo Internacional. Eu levantei 2 vezes para ir embora e disse para ele: então a partir de hoje eu não jogo futebol mais. O senhor pega meu passe, bota na moldura e pendura aí na sua sala. Aí o meu advogado virou e falou: senta aí. Você vai vender ele assim, assim, assado. Não, eu estou falando que ele já disse para você que é um grande clube, ele não foi procurado pelo Inter e você vai vender ele parcelado. Mas qual é o clube? Ele não interessa. Eu falei: ó, tá vendo? Não adianta, vamos embora. Ele: não, fica aí. Aí o meu advogado pegou o telefone e ligou para o doutor Adalberto Praz. Serve para o senhor em 4 parcelas assim, assado? Serve. Então fala do Calçado. Quando o Calçado soube que era o Grêmio, ele ficou louco, soltava fumaça pelas ventas. Aí ele não teve como fugir. Teve que vender. Teve que vender. Aí o doutor Adalberto: tá aí o seu contrato. Eu falei: meu contrato você pode botar o que vocês quiserem que eu assino. O valor que o Grêmio quisesse te dar de salário, tu aceitaria? Podia botar que eu assinava. Aí eu voltei. Foi a maior alegria que eu tive também, porque a minha mulher tinha adorado aqui, meus filhos também. E eu, pô, fiquei, hoje eu tô para encontrar um gaúcho que seja mais gremista do que eu, cara. A minha gratidão ao Vasco, sou vascaíno lá, mas o meu coração está aqui. É azul, preto e branco. Azul, preto e branco. E tu volta, mano. E eu ando assim, ó. Fardado de Grêmio. Eu ando só assim. Eu não ando... Tem 3 caras que eu conheço que só andam assim. É eu, meu compadre China e o meu irmão Yura, passarinho. Pode observar que nós vamos estar sempre vestidos de Grêmio. Cara, que loucura. Tu veste o Grêmio dos pés à cabeça até hoje. Quando eu tô de folga, que eu não tô trabalhando, eu vou resolver minhas coisas, eu tô com a roupa do Grêmio, eu tô... Cara, que legal. Mas quem que me mostrou isso, cara? Por isso que eu sou grato. Eu sou muito grato à instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense. E eu sou muito grato ao torcedor gremista. Porque o torcedor me mostrou o verdadeiro sentido da paixão pelo clube, do amor, de fato. E eu digo sempre, quando dizem que a cor da paixão é vermelha, eu digo que tem controvérsia, porque para mim ela é de 3 cores. É azul, preto e branco. Porque o torcedor gremista, ele veste o manto dele na hora boa e na hora ruim. Os outros não. Os outros só quando estão bem, aí
O Grêmio não. O gremista tá mal. Eu fui num evento em Passo Fundo. O Grêmio era o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. Vice-lanterna. O evento, eles colocaram 1.200 pessoas no evento com o clube na 19ª colocação no Campeonato Brasileiro. Me diga qual clube fariam isso. É difícil, né? Bom, E é uma demonstração de paixão. mas precisa mais? O Grêmio me deu a honra e o privilégio de vestir essa camisa que é muito pesada. E realizou o meu sonho de atleta, que era um dia vestir essa camisa. E me trouxe no momento histórico do clube, cara. E o torcedor, cara, o torcedor gremista, eu sempre respeitei o torcedor, independentemente de clube, essas coisas todas. Eu, quando cheguei aqui, eu fui jogar meu primeiro Grenal no Beira-Rio. E eu senti que a coisa, o ar, assim, estava meio diferente. E os caras, pá, bom, domingo tem Grenal, cara, e aí, como é? Eu falei, tá, mãe, qual é o problema? Eu estava acostumado no Rio jogar clássico todo final de semana, com 80, 100 mil pessoas no Maracanã. Para mim é um clássico. Não. Eu falei, não, por quê? Não é Grenal? Tá, mas qual o problema do Grenal? E aí passei, joguei, nós empatamos no Beira-Rio. E aí, um jogo contra o Caxias, quando terminou o primeiro tempo, eu tô saindo para ir pro vestiário, um torcedor me chamou no alambrado, eu fui lá atender o torcedor. Aí ele virou para mim e falou assim, pá, mas tá tudo bem, mas tem um detalhe que não tá legal. Eu falei, qual é, parceiro? Ele, a palma da sua luva é vermelha. Eu falei, não é problema, eu troco. Aí eu comecei a ter noção do que representava o Grenal. A rivalidade, o nível que hoje está bem diferente da minha época, cara. Na minha época, você usava vermelho, cara, não. Gremista botar vermelho? Nem pensar. E vice-versa, né? Então, ali eu comecei a ter a mensurar. E também, quando eu cheguei aqui, eu fui buscar a história do clube. Porque eu comecei no Rio de Janeiro, onde o futebol é solto, é alegre, um futebol, sabe? Aqui é diferente. Pô, os cariocas não gostavam de vir jogar o Campeonato Brasileiro aqui. Quando era para jogar aqui, os caras já vinham, pá, cara, não tem que aturar aqueles caras lá, não é fácil. E a gente sabia que o estilo de jogo aqui era diferente. Além da qualidade, tinha a competitividade. Né? O jogo aguerrido. Eu preciso saber onde eu estou pisando para me poder me adaptar mais rápido, né? E o grupo. Pô, o grupo me recebeu de uma maneira, cara, que parecia que eu já fazia parte do grupo há muito tempo. Então isso facilitou a minha chegada também. E tu fala sobre a diferença do Grenal, por exemplo, para outro grande clássico que tu jogou, que foi Flamengo e Vasco. Mas não chega aos pés do Grenal. O Grenal, para ti, é a maior rivalidade do Brasil. Não tem. Não, o Brasil e no mundo. Não tem. É outro nível. É outro. É uma competição à parte. E Maza, justamente Grenal, rivalidade, Campeonato Gaúcho e tudo mais, nesse teu retorno, tu empilha 6 títulos consecutivos em uma época que o gauchão era muito mais valorizado do que hoje em dia. Sim. E como é que foi essa sequência? Vai ganhando um, vai ganhando o outro? Acho que o principal foi o de 89. É da gente, né? Formar grupos competitivos, de você colocar um objetivo, da gente pensar sempre no objetivo, entendeu? Tá focado, entendeu? Tu não pode entrar numa competição pensando em perder. Ou pensando pequeno. A história do clube não lhe permite isso. E eu digo sempre, cara, você quando vai contratar um jogador pro Grêmio, é meu pensamento isso. Entendeu? Esse é o pensamento do Mazzaropi. Eu vou te contratar pro Grêmio. Eu vou chegar para você e vou colocar a proposta do clube. Você quer jogar no Grêmio? Se você, vou pensar, então, muito obrigado, tchau, um abraço. O jogador tem que gostar, tem que querer vir para o Grêmio para jogar.
Se vou lá contratar um jogador, ele, não, vou pensar na... Não, então muito obrigado, tchau, um abraço, eu vou buscar outro. Tem que querer jogar no Tem Grêmio. que querer jogar no Grêmio, cara. Esse clube é muito forte. Essa camisa é muito pesada, cara. Não é pra qualquer um, não. Tu tem que querer vir aqui. E tu sente, às vezes, que tem jogador que não entende o peso da camisa do Não, Grêmio? tem. Às vezes Pô, acaba... cara, a gente viaja muito, eu viajo muito com consulado, essas coisas. Cara, você não tem ideia do que é a força dessa marca. Esse clube é muito forte. Cara, se eu continuar falando, eu vou acabar chorando, cara, porque eu vou dizer pra você com toda sinceridade, não tenho vergonha, não. Não tenho vergonha de dizer, é o meu sentimento. E eu não falo pra agradar as pessoas, porque eu não preciso disso. É o meu sentimento. Cara, eu sou apaixonado pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. É tudo pra ti. É tudo, é minha vida. É minha vida. E aí, nessa sequência de títulos gaúchos, tu tem, pra mim, tá, o mais importante de todos, que é o de 89. Onde tu pega 2 pênaltis, que tem uma final cheia de reviravoltas. Vem de tudo aquilo que tu disse, da paixão, de entender Tudo. a rivalidade, de Tudo. entender como é que se pega um pênalti. Grenal, pra mim, era o seguinte: Grenal não se joga, Grenal se ganha. É isso. Não tenho que Não tem. acrescentar disso. Não tem. E O Grêmio entendeu. O Grêmio entendeu. O Campeonato Gaúcho é muito importante. o Grêmio entendeu esse ano a importância Entendeu? do Depois daquele jogo, que nós perdemos de 4-2, que o Grêmio não foi pro jogo, foi muito passivo. O Grêmio entendeu que era diferente. O que é Grenal? Aí foi diferente no primeiro jogo da final. E assim no segundo. Você pode ver que a atuação do Grêmio do primeiro Grenal que nós fizemos, na fase classificatória do Campeonato Gaúcho, foi completamente diferente dos outros dois. É outra coisa, mudou da água pro vinho. Claro, aí é o Grêmio que a gente conhece. E até onde esse grupo do Grêmio pode chegar, Maza? Cara, eu acredito muito nesse grupo. Eu acho que esse grupo vai ter muita... nós estamos no início de uma reformulação. Um ano atípico, onde você, com 10 dias, você que tem que preparar uma equipe para entrar no Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro. Quando é que você começou o Campeonato Brasileiro em janeiro? Metade de janeiro. Tu se lembra? Metade de janeiro. Não. Tu se lembra alguma? Não, só aquele Não, até na pandemia, que teve 20 e 21, que juntou tudo, que ainda janeiro jogavam. Mas a maioria Mas tu foi jogava. pro ano seguinte. Exatamente, mas Mas a eu maioria digo, vai jogar abril, Aí maio. é impossível, cara, é até desumano você, com 10 dias, querer preparar uma equipe física e tecnicamente para entrar numa competição, mesmo Campeonato Gaúcho. É muito difícil, cara. Aí você está tendo que preparar a equipe, fazer pré-temporada dentro de uma competição, e uma competição forte como é o Campeonato Brasileiro. E traiçoeira, né? Com certeza. E você reformulando, mudando toda a fotografia da equipe, cara. É complicado. Chegando com uma comissão técnica diferente, com um conceito diferente, com tipos de trabalho diferentes. Tudo isso, cara, você precisa de tempo. A diferença lá fora é que você lá tem um mês, às vezes 40 dias, para você preparar a equipe para iniciar uma competição. E aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Ô, Maza, como é que tu vê a chegada do Everton? Cara, o histórico dele é fantástico, cara. Fantástico. E a competência também você não vai colocar em xeque. Eu sou fã do Grando. Acho que o Grando, tecnicamente, é excepcional. Entendeu? Mas eu acho que ele vai aprender muito com o Everton. E depois, tu ainda tem, claro, o título também da Copa do Brasil. Se quiser falar também um pouco mais sobre aquele jogo. É aquilo que eu digo para você. O Grêmio entrava na competição e nós iniciamos a Copa do Brasil em 89. Era uma incógnita. Né? Era uma incógnita.
Bom, será que vai dar certo? Não vai? Vai vingar? Não vai? Mas não interessa. A resposta É competição, vale título. Nós vamos para ganhar. E a resposta tá aí, né? Que o Grêmio ganhou 5 e a Hoje- primeira foi com vocês. Hoje a Copa do Brasil paga mais até do que o Campeonato Brasileiro. Né? É. Você tá entendendo? Então. E vou dizer mais para você. Os clubes brasileiros só passaram a dar valor a Libertadores depois que o Grêmio conquistou em 83. Antigamente. Ninguém dava. Pô, eu joguei 2 ou 3 Libertadores com o Vasco da Gama, mas ninguém. Era mais importante o Campeonato Carioca do que a Libertadores. Com certeza. Aí o Flamengo ganha em 81, o Grêmio vai e ganha em 83. Aí todos os clubes, pô, peraí, essa competição é importante. Ainda mais que tu joga no final do ano o Mundial. Entendeu? E Maza, pra quem... Eu tô falando de Mundial e eu falo, e não tenho nenhum problema com isso, eu falo, é Mundial. Porque pega o campeão da Liga dos Campeões e pega o campeão da Libertadores, que era onde o futebol era desenvolvido naquela época. Mas tem muita gente, e eu acho isso completamente injusto, esse é um canal que fala sobre história, que dá o nome, é um título mundial. Como é que tu sente, É só buscar os Maza? análises que você vai ver. O Grêmio é campeão do mundo, gente. Tá ali a placa ali, para quem quiser ver. Ninguém vai tirar isso. Ninguém vai tirar isso. Só que tem gente que demorou muito tempo para entender, né? A grandeza disso, né? Precisa dizer mais alguma coisa? Né? Cara, esse negócio de você querer desvalorizar o que o outro conquista, cara, É errado. não é por aí a coisa. Não é por aí. E tu te dá bem com os colorados? Me dou, cara. Eu assim, tem uma coisa que me orgulha muito aqui, é assim, ó, eu conquistei o reconhecimento do torcedor do clube que eu defendi, do torcedor gremista, e me orgulha porque eu tenho o reconhecimento do torcedor do maior rival nosso. Quantos colorados me param na rua para tirar foto comigo? Me pede Mostra a pra grandeza, né? Entendeu? É que assim, ó, eu sempre respeitei o torcedor, cara. O torcedor tem todo o direito de reclamar e tudo. Eu só não admito agressão. Agressão física, eu sou terminantemente contra esse tipo de coisa. Até mesmo entre os torcedores. Sabe? Eu acho que você torcer, você brincar, tocar flauta, tudo bem, desde que seja uma coisa salutar, saudável. Te dói quando tu vê episódios de violência em Grenal, Claro, em claro, outros sem jogos? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O esporte, ele não é, o objetivo dele não é esse. É você integrar as pessoas. Você tem que respeitar, né? Eu brincava com o torcedor do Inter e tudo. No Rio eu ficava mexendo com a torcida do Flamengo, cara. Aí aqui o finado Berardi uma vez virou para mim, velho, não mexe com eles. Eu falei, seu Berardi, eu só sei jogar assim. Eu me sinto mais à vontade. Não estou desrespeitando ninguém, eu estou brincando com os caras. Um pouco antes, tu, agora voltando a falar sobre a tua época do Vasco, chegou a trabalhar com o Barbosa também, né? Não, o Barbosa, ele vivia lá dentro do Vasco, lá. Ele trabalhava na Federação Carioca. E ele estava sempre lá no Vasco. E eu fiz uma relação muito boa com ele. Eu estava conversando, até saiu reportagem uma vez na revista Pra Cá, o passado e o presente, né? Então era eu e o Barbosa. Até a filha dele é muito amiga nossa, a minha esposa fala com ela todos os dias, né? E eu aprendi muito com ele, cara. É um cara que passava os conselhos, mostrava, e foi um cara que foi marcado como se ele fosse o responsável pela perda da Copa do Mundo 50. Eu não era nem nascido, mas vai buscar a história da coisa, você vê que... Entendeu? E a gente viu, mesmo que quase 70 anos depois, o que realmente... O jogo entre Uruguai e Brasil em 50 foi só um jogo, né? A humilhação veio anos mais tarde. E o Barbosa, ele sentia um certo ressentimento do que tinha acontecido? Porque todo mundo responsabilizava ele.
Injusto, né? Mas com certeza, com certeza. Os caras perderam pela arrogância. Sabe, aquele negócio de você assim, ó. Se você pegar a história, você vai ver que nós tivemos vários exemplos aí. Você pega, o brasileiro é muito assim. Você pega equipes inferiores, é onde você toma a maior rasteira. Você menospreza. Você não pode menosprezar as pessoas. Por mais humilde que seja, você não pode menosprezar. Porque ele vai te dar uma resposta de uma coisa que para você vai ser um choque. Nós tivemos aí, no futebol, as maiores perdas que nós tivemos foi justamente por isso, por você subestimar a capacidade dos outros. Realmente. A gente Entendeu? vê vários casos no futebol que isso acaba acontecendo. E Maza, a tua relação com os goleiros da sequência do Grêmio, porque assim, tem a era Mazzaropi, mas logo depois tem a era Darley, anos depois acaba tendo a era Marcelo Groy. O Darley, quem criou o Darley, lançou o Darley, fui eu. E tu já sentiu o potencial que ele tinha naquela época? Sim. O Darley era moleque, ele ia sempre lá pro Estádio Olímpico com o tio dele, que era o Beto, que era o meu reserva. E ali a gente já, né? E depois ele foi para a categoria de base e eu que treinava eles. Bom. Eu jogava e treinava eles. E aí quando eu parei e assumi como treinador de goleiro do Grêmio, eu puxei ele pro time de cima. E aí o Filipão uma vez chegou para mim, vou lançar o guri. Pode lançar. Ah, tu garante? Eu falei, pode lançar, pô. Se você não confiar no trabalho que você faz, não tem sentido você estar ali trabalhando. Aí o que eu fiz? Chamei o Darley e disse para ele, meu filho, eu não jogo futebol mais. Você esqueça o Grêmio daqui para trás, pensa o Grêmio daqui para frente. E o Grêmio daqui para frente começa por Darley. Vai lá e faça a sua história. E deixa que a responsabilidade é minha. Eu vou responder por você. Então você tira o peso dele, a responsabilidade dele, para ele poder desenvolver. Que eu acho que não fizeram com Grando, com Adriel, com Breno. O Grêmio pecou na formação dos goleiros? Pecou na questão psicológica sabe? Aquele rodízio. Não, aquilo não existe. Com goleiro não dá para fazer rodízio, cara. O goleiro precisa de sequência de jogos para poder ele pegar tempo de bola, a noção do espaço que ele atua, entendeu? Não tem. Não tem. Eu sou contra esse negócio de fazer rodízio com o goleiro. Você tem que chegar lá e definir. O titular é você. Se na sequência ele não te der a resposta, aí tu troca, aí tudo bem. Mas bota um jogo 2. Aí tira, bota 1, 2 o outro. Você não vai dar ritmo nem para um nem para o outro. E aí, ao invés de ter 2 goleiros, você não tem nenhum. Entendeu? Bom, pessoal, agora chegou a hora do React aqui no Arquivo Futebol Clube. E eu separei alguns momentos icônicos da carreira do Mazzaropi pra gente fazer a reação, pra gente reagir. E o primeiro, Maza, eu queria que tu comentasse esse vídeo aqui, que eu acho sensacional. Isso aqui foi um bolão que o Grêmio fez, né? Te lembra mais ou menos? Com o Tião Macalé? Isso. Que era quem falava com o Mazzaropi nos filmes, né? E aí o Grêmio fez comigo em 89 e com o Tião Macalé. E o Tião Macalé dizia, Mazzaropi, é na esquerda. Te lembra bem dessa gravação? Me lembro, cara, me lembro. Eu fiquei até 2 horas da manhã gravando isso aí, cara. Pra tirar essa bola de cabeça aí não foi fácil, cara. O cara não acertava a altura da bola certa. E um frio, cara, e o chão ali não tinha grama. Era no duro. Mas tá louco, cara. E sem aquecer, tu batia no chão ali, cara. Meu Deus do céu. Eu fiquei até 2 horas gravando isso aí. Isso aí foi. Mas foi. Eles dizem que foi o bolão que mais vendeu, foi esse aí. Foi esse. Porque o Internacional tinha feito uma com o Tafarel, Eu né? tenho aqui separado. E aí eles fizeram tipo uma paródia, né?
Sim. Então, assim, ó, era um vídeo do Tafarel, que até era Tafarel é na direita. Ali tá chovendo, lá no Guri não, você viu? É. Então aí eles trouxeram Tchel Macalé, cara. E ficou muito legal, cara. Ficou muito legal essa. E como é que era a tua relação com o Tafarel? Legal, o alemão é gente boa demais. Vocês falam até hoje? Não, claro. Quando que a gente se encontra. Deu... Cara, o jogador depois lá fora é diferente, cara. Diferente. E agora... O Zico, eu falo sempre com o Zico e coisa. Né? O Zico, o irmão dele, cobrou dele. Eu fiquei 3 anos no Campeonato Carioca sem fazer um gol em mim, pô. Uau. Entendeu? Com o Tafarel na seleção brasileira ali, tu já deu alguma dica? Já falou, convoca o Hugo, convoca não sei quem? Não, eu não me envolvo nesse tipo no trabalho do pessoal. Não. E pra ti, o que tu acha que o Brasil deveria fazer? Deveria manter ali Alisson, Ederson e Bento como terceiro goleiro, ou deveria focar, por exemplo, no Hugo como terceiro goleiro para disputa de pênalti? Cara, apareceu o Hugo, aí tem o Carlos Miguel, o Everton. O Everson é muito bom. O Bento eu gosto muito, porque é um goleiro tem um bom posicionamento. Entendeu? São goleiros que se destacaram, estão lá fora, né? Só que nós não temos mais seleção brasileira, né? A nossa seleção praticamente é europeia, né? Que todo mundo joga lá fora. É difícil de achar alguém com identificação daqui, né? É claro. A gente estava falando, mas acho que é bom também tu mostrar como é que foi esse pênalti no jogo contra o América de Cali. Ficou até o último. Tudo aquilo que tu falou, dá pra ver claramente nesse vídeo. E eu disse pro Baidec, falei, Baidec, vem no meu rebote que eu vou pegar esse pênalti. E aí, né, não precisou, né, porque eu consegui espalmar para escanteio, né, entendeu? E essa defesa aí resumiu todo aquele ano, né, todo aquele ano. O Baidec invadiu um pouco ali, né? Acho que foi o Baidec. É o Baidec que tá aqui? Acho que era. Não, aí não. Mas tu sai e vai comemorando. E eu tenho aqui também, Maza, algumas defesas que tu fez principalmente em Grenais. Ó, esse aqui é um compilado que fizeram. Até esqueci o nome do canal do YouTube, eu vou deixar aqui embaixo para dar os créditos. Ó, essa primeira... eu tenho isso aí, eu volto e meia eu fico lá olhando. Será que sou eu mesmo? E foi lá o Baidec cumprimentar o goleiro. Que impulsão, hein? Tia. Eu trabalhava muito na areia, né? Forte aberto para o Galvão. De calcanhar agora. Gerson! E é uma defesa melhor que a outra. Olha ali. Ó, essa aí... Essa é do Balalo. Pênalti do Balalo. E é a mesma coisa, tu fica parado até o último instante, espera o pé de apoio. E tu gostava de fazer essas dancinhas? Isso aí saía na hora, cara. Aí foi do norte. Outra vez a vantagem é do Grêmio. Esse aqui é no Brasileirão de 87. Ó, mais uma defesa ali do Mazzaropi. Maurício levanta para lá, Nilson. Lance. Era legal ouvir o Celestino também. Muito legal. Se salvou. Primeiro no travessão, depois Mazzaropi. E era legal jogar Grenal? Eu adorava. É o melhor jogo que tinha pra jogar, cara. Jogada ensaiada, olha o Maurício ali. Mazzaropi sensacional no reflexo, salvou o Grêmio. E tu de vez em quando vai olhando assim, vendo os lances. Do impedimento do Maurício. Outro grande momento no jogo. É bom, cara. Vai bem pro ego da gente. Esse aqui eu acho que é o De mais... 89, né?
Esse é do Edu, né? Isso. Pé direito da Croce. Defendeu Mazzaropi. Outra vez o Grêmio em vantagem. Olha o Inter, Chiquinho. Bem no apoio, Chiquinho. Chutou em curva, a bola bateu no travessão. Rebote do Edu, tem condições o Edu. Mazzaropi saiu, o juiz está marcando impedimento. Mas você acompanha o chute com efeito do Chiquinho. Mazzaropi deu um tapinha, a bola foi no travessão. Ah, essa ali foi com efeito. A falta é do Inter, Chiquinho. Ele chuta forte. Mazzaropi foi lá e colocou pela linha de fundo. Era difícil pegar essas faltas que vinham com efeito. É, cara. Aí tem bola que não dá pra você arriscar. Eu não gostava muito de rebater bola, não. Sim. Entendeu? Tentava pegar de primeira. Eu sempre trabalhei pra ter o domínio da bola. A última. Mas tem bola que você não tem como. Só que hoje você vê os goleiros rebatendo muito pra frente. O goleiro não pode rebater bola pra frente. O goleiro tem que. É só entrar, cara. Eu dou exemplo de um carro. Vem um carro aqui, outro aqui. Quando ele se fecha, a tendência é esse aqui levar esse aqui, né? Isso. Eu tô dando um salto, a bola tá vindo, eu tô dando um salto aqui, deixa eu seguir. Eu levo a bola pra lá. Tu vai no teu fluxo e leva a bola Leva pra lá. Não, aí eles vão e batem na bola e jogam a bola pra frente. E aí no rebote o cara vai lá e faz o gol. Esse aqui é o último, tá? Esse aqui é um vídeo que a Grêmio TV fez em 2016, depois daquela disputa de pênaltis entre Atlético Paranaense e Grêmio. Essa aí eu fui lá falar pra esse moço aí, porque eu também sou fã incondicional desse guri aí. Esse guri aí, quando tava num momento maravilhoso, aí trouxeram o Dida. Entendeu? Tu gosta dele? E ele soube esperar. E eu disse pro Grande também. Fica tranquilo que ela vai cair no seu colo ainda, a posição. Tudo é no tempo do nosso Pai Maior. Às vezes a gente quer no nosso tempo, né? Mas não é, as coisas não é no nosso tempo. Eu sou daqueles que aquilo que é seu, ninguém vai te tirar. E vai ser no tempo certo. Entendeu? Ele tinha falhado no jogo, o empate, né? Eu poderia ter tirado o Grêmio e ele nos pênaltis deu a classificação ao Grêmio. E eu vi ele saindo de cabeça baixa. Aí eu fui lá falar com ele, meu filho, tu é muito grande para poder baixar a cabeça. Você deu a resposta depois. Então não tem que baixar a cabeça não, cabeça erguida. Tu fala com ele até hoje? Falo. Pô, sou fã incondicional desse moleque aí. Cara, eu sou fã dos goleiros, cara. Sou fã dos goleiros. E tu acha que ele pode voltar pro Grêmio um dia? A gente não sabe, né? O que é o dia de amanhã, né? Entendeu? Ele Eu voltei, cara, por que os outros não podem voltar, né? Aí os caras me perguntam assim, quem é o maior goleiro da história do Grêmio? Eu falei, mas a resposta vocês têm? Como assim? É só olhar o hino do Grêmio. Entendeu? Não é verdade? O cara tá no hino do clube. Ele é o maior, cara. Ah, você vem para substituir. Eu não vim substituir ninguém, cara. Eu vim prestar o meu serviço ao clube. Ah, tu não vai ser melhor do que... Cara, eu não quero ser melhor do que ninguém, cara. Eu vou fazer o meu trabalho. Não vim aqui substituir ninguém. E nem sou melhor do que ninguém. Não existe isso. Eurico Lara, o maior goleiro da história do Grêmio. Claro, cara, tá no hino do clube. Ué. E o Grêmio tá bem servido de goleiro, né? Tá. Mas, muito obrigado pelo papo, tá? Sensacional. Vou te pedir uma última coisa aqui, vou pedir também pra Michele chegar com aquela câmera ali. A gente tem aqui a camiseta do Arquivo Futebol Clube. Por enquanto aqui, ó, os autógrafos do Príncipe Jajá. Ah, do Cláudio Jajá. Duarte Esse é. e o Teco. Você segurando assim pra mim é melhor. Eu vou pedir pra você assinar aqui na parte azul aqui. Tá. Tá pegando bem, Michele? Tá. Vou mostrar para o pessoal aqui. O autógrafo do Mazzaropi
na camisa do Arquivo Futebol Clube. Maza, muito obrigado. Eu que agradeço, satisfação, querido. Quando baita precisar, papo. estamos à disposição aí. Gente, esse foi mais um Arquivo Futebol Clube. Agradecimento especial ao O Bar. Se tu tá vindo para um jogo do Grêmio na Arena e quer um lugar para comer a melhor parrilla e o melhor hambúrguer do entorno da Arena, vá no O Bar. Só procura ali O Bar, a gente vai deixar também o endereço na descrição. Olha aqui, ó. Tu pode sentar numa cadeira do Olímpico enquanto tu toma um chopinho e come o teu hambúrguer. Então venha ao O Bar Torcedor Gremista. E lembrando que toda a estrutura utilizada nesse vídeo é da Artemis Produtora. Se tu quer esse nível de qualidade pro teu negócio, se tu quer conectar a tua empresa ao teu público, foto, vídeo, drone e transmissão ao vivo, chama a Artemis. É isso, nos vemos semana que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau!